Que bom que você chegou até aqui. Talvez você tenha apertado o play procurando uma palavra qualquer, ou talvez tenha sido trazido pelo Senhor para este momento exato, porque Ele sabe do vazio que você sente quando fecha a porta do seu apartamento e o silêncio grita mais alto que a avenida lá fora. Eu não sei o seu nome, mas Deus sabe. Eu não sei quantas vezes você já caminhou no meio da multidão se sentindo invisível. Quantas vezes você olhou para os prédios iluminados à noite e se perguntou se alguém, em algum lugar, sente a sua falta. Mas Deus sabe. E foi Ele quem preparou essa hora, esse minuto, essa oração para te encontrar aí onde você está, com a sua dor que não cabe num story, com a sua dúvida que não se resolve num café com amigos que você nem tem mais, com a sua esperança que insiste em pulsar, mesmo quando tudo ao redor parece dizer que você está só. Você não caiu aqui por acaso. Você foi chamado. Eu quero te fazer um pedido agora, e eu faço com o coração aberto diante de Deus. Se essa palavra te tocar, se ela for bálsamo para esse cansaço que a cidade grande coloca na alma, toca no like. Não é por vaidade, não é por número. É porque quando você faz isso, você ajuda essa oração a chegar em outro quarto silencioso, em outro coração que hoje está sentado na beira da cama, se perguntando se vale a pena continuar. Quando você se inscreve no canal, você semeia. E tudo que se semeia no reino, volta. Volta em forma de consolo. Volta em forma de resposta. Volta em forma de gente que Deus coloca no seu caminho quando você menos espera. Então faz isso com fé, porque o seu gesto alcança mais alguém que precisa exatamente disso que você está prestes a receber. Agora eu quero te convidar para uma coisa. Para tudo aí. Se você está lavando louça, se está no ônibus, se está deitado sem sono, só para. Respira fundo comigo. Fecha os olhos se puder. E abre o coração. Porque a palavra que Deus tem hoje não é para a sua mente entender primeiro, é para a sua alma reconhecer. É para aquele lugar dentro de você que ninguém vê, que ninguém visita, que ninguém abraça, ser tocado pelo Espírito Santo. Vamos juntos, porque a partir de agora é entre você e Deus. E eu só sou uma voz emprestada para te lembrar que Ele não te esqueceu no meio da cidade. Você conhece essa sensação? Acordar, olhar pela janela e ver centenas de apartamentos, cada luz acesa sendo uma vida, uma história, e ainda assim sentir que se você sumisse hoje, talvez ninguém notasse por dias. Você pega o elevador com pessoas que moram no mesmo andar há anos, e vocês só trocam um bom dia mecânico, sem nome, sem história, sem conexão. Você trabalha cercado de gente, almoça com o celular do lado, volta para casa no transporte lotado encostando ombro com desconhecidos e chega no seu canto com a alma doendo de silêncio. Isso tem nome. Isso é a solidão urbana. É a contradição mais cruel do nosso tempo. Nunca estivemos tão perto fisicamente e tão longe emocionalmente. A cidade promete tudo. Promete oportunidade, promete movimento, promete que você nunca mais vai se sentir sozinho porque tem sempre gente ao redor. Mas ela entrega rostos sem olhos, conversas sem profundidade, seguidores sem amigos, contatos sem abraço, e a gente vai se acostumando. A gente vai achando que é normal jantar com a TV ligada só para ouvir uma voz, que é normal passar o fim de semana inteiro sem que ninguém te ligue só para saber como você está, que é normal chorar no banheiro para ninguém ouvir, porque na rua você precisa estar bem, precisa estar forte, precisa estar produzindo. Quantas vezes você já se perguntou se tem algo errado com você? Se o problema é você que não se encaixa, que não consegue se conectar, que não sabe manter por perto? E a resposta é não. O problema não é você. O problema é que a gente trocou comunidade por aglomeração. A gente trocou mesa por telas. A gente trocou presença por post. E a alma sente. A alma grita. A alma adoece quando vive de migalhas de conexão. E talvez você esteja aí agora com a alma doente de solidão, achando que Deus também te esqueceu nessa cidade grande, que Ele cuida de todo mundo menos de você,
que as promessas são para os outros, que o versículo de Jeremias 29, verso 11, que diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança. E um futuro, talvez esse verso não seja para você, mas eu preciso te dizer hoje que é. É para você. Especialmente para você que está no meio de milhares e se sente um zero. Porque o Deus da Bíblia é especialista em encontrar gente no meio da multidão. Ele viu Hagar no deserto, sozinha, grávida, fugindo, achando que ninguém se importava. E ele apareceu e disse o nome dela. Ele viu Zaqueu em cima da árvore, pequeno, rejeitado, rico mas vazio, e parou tudo para dizer: Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele viu a mulher do fluxo de sangue se arrastando no meio da multidão, tocando na orla do manto. E ele parou, sentiu, perguntou quem me tocou, porque ele distingue um toque de necessidade no meio de 1000 esbarrões de religião. E ele te vê, aí onde você está, no seu quarto, no seu trabalho, no seu ônibus, na sua pausa para o café sozinho. Ele te vê. E ele não criou você para viver isolado. No princípio, em Gênesis capítulo 2, verso 18, antes mesmo do pecado entrar no mundo, Deus olhou para Adão e disse: Não é bom que o homem esteja só. Presta atenção. Não tinha pecado, não tinha dor, não tinha cidade, e Deus já decretou que solidão não é o projeto. O projeto é comunidade. O projeto é família. O projeto é corpo. O projeto é gente com gente. E quando o pecado entrou, o que ele fez primeiro? Quebrou a conexão. Adão se escondeu de Deus e culpou Eva. A conexão com o céu e a conexão com o próximo foram rompidas no mesmo dia. E desde então a humanidade tenta sobreviver em ilhas. Mas Jesus veio para reconstruir pontes. Ele veio para dizer: Eu não te chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho chamado vocês de amigos, conforme João capítulo 15, verso 15. Amigo. Você entende isso? O Deus do universo te chama de amigo. Ele não quer distância. Ele não quer formalidade. Ele quer mesa. Ele quer conversa. Ele quer caminhada. E ele também quer te dar gente. Gente de verdade. Gente que ora por você quando você não tem força. Gente que percebe quando o seu sorriso não alcançou os olhos. Gente que bate na sua porta com uma marmita num dia difícil sem você precisar pedir. Isso não é sorte. Isso é reino. Isso é Salmos capítulo 68, verso 6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família. Ele faz. Não é talvez. Não é se você merecer. Ele faz. Porque é da natureza dele ajuntar, conectar, restaurar. E eu sei que você pode estar pensando, mas eu já tentei. Eu já me abri. Eu já confiei. E me feriram. Me usaram. Me deixaram. E agora eu tenho medo. Eu entendo. A cidade ensina a gente a se proteger, a colocar muros altos porque já apanhamos demais. Mas o Espírito Santo hoje vem como o maior desconstrutor de muros. Ele vem para curar as feridas que te fizeram desacreditar de gente. Ele vem para te lembrar que nem todo mundo é igual a quem te quebrou. Ele vem para te dizer que o isolamento é uma prisão com a porta aberta por dentro e que chegou a hora de sair. Você não foi criado para sobreviver de likes. Você foi criado para viver de amor. E amor exige presença. E presença é o que Deus está trazendo sobre a sua vida agora. Talvez você diga, mas Deus, onde estão essas pessoas? Eu oro e continuo só. E eu te respondo com a palavra. Em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, a igreja começou. E o que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E diariamente continuavam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
E acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você viu o segredo? Perseveravam na comunhão. Partiam o pão de casa em casa. Não era evento, era vida. Era mesa, era cotidiano. E quem acrescentava gente? Ó Senhor. Então o seu papel não é forçar conexão. O seu papel é se posicionar em oração, em cura, em disponibilidade e deixar que o Senhor te acrescente. Ele sabe onde está a sua gente. Ele sabe quem tem o mesmo espírito que você. Ele sabe quem vai te entender sem que você precise explicar tudo. E ele vai te ligar. Mas antes, ele precisa te curar. Porque gente ferida fere gente. E Deus não vai te dar comunidade para você sangrar em cima dela. Ele vai te sarar primeiro. Ele vai te ensinar que a sua primeira comunidade é com Ele. Que antes de você ter alguém para te ouvir, você tem um Deus que nunca te deixou no vácuo. Que antes de você ter um abraço, você tem um Pai que te envolve com os seus braços eternos, conforme Deuteronômio capítulo 33, verso 27. Que antes de você ter uma mesa cheia, você tem um pastor que prepara um banquete na presença dos seus inimigos, conforme Salmos capítulo 23, verso 5. E quando você se firma nele, você para de entrar nas relações mendigando amor e começa a entrar transbordando. E gente inteira atrai gente inteira. Você já parou para pensar que talvez a sua solidão tenha um propósito? Que talvez Deus tenha te isolado por um tempo não para te punir, mas para te proteger, para te lapidar, para te ensinar a ouvir a voz dele sem interferência, para te mostrar que existe uma diferença entre estar sozinho e ser solitário. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de liderar um povo. Paulo ficou 3 anos na Arábia antes de pregar. Jesus ficou 40 dias no deserto antes de iniciar o ministério. O deserto não é um acidente. O deserto é uma universidade. E se você está num deserto urbano, cercado de gente e sentindo sede, talvez seja porque Deus está te ensinando a cavar poços. Poços de presença, poços de oração, poços de identidade. Para que quando a comunidade chegar, você não se afogue nela. Você não se perca nela. Você não faça dela um ídolo. Você vai saber quem você é. E você vai somar, não sugar. Você vai abençoar, não drenar. Então, não amaldiçoa essa estação. Não odeie essa dor. Ela está te preparando para conexões que não vão te destruir. Ela está te limpando de carências que te fariam aceitar qualquer companhia só para não ficar só. E Deus ama você demais para te deixar se contentar com pouco. Ele tem gente alinhada ao seu propósito. Ele tem gente que vai correr junto, que vai chorar junto, que vai celebrar junto. E enquanto essa gente não chega, Ele mesmo é o teu companheiro. Ele mesmo é o teu Deus que disse em Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Repete isso comigo. Eu não estou só. Eu nunca estive só. Eu não fui esquecido na cidade. Eu fui separado na cidade. E o Deus que me separou é o mesmo que vai me conectar. Porque toda promessa tem um tempo, e o meu tempo de florescer em comunidade chegou. Pai, eu entro agora na tua presença e levo comigo cada filho e cada filha que está ouvindo essa oração, com o coração apertado dentro de um apartamento, dentro de um quarto, dentro de um ônibus, dentro de um escritório, onde ninguém sabe o nome dele, onde ninguém sabe a dor dela. Deus, tu vês. Tu vês a lágrima que cai no travesseiro quando a cidade dorme e a alma não. Tu vês o prato feito para um só todos os dias. Tu vês o celular que não toca. Tu vês o grupo de mensagens onde todo mundo fala, mas ninguém pergunta como você está de verdade. E hoje, Senhor, eu te peço, quebra. Quebra essa solidão que virou prisão. Quebra esse ciclo de isolamento que o inimigo plantou para fazer teus filhos pensarem que foram abandonados. Quebra os muros de medo que foram erguidos depois de tantas decepções. Quebra a mentira de que é melhor não se envolver para não se machucar. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. E no lugar dessa solidão, eu te peço, derrama a tua presença.
que é a única que preenche de verdade, que é a única que não vai embora quando a festa acaba, que é a única que não desliga quando o assunto fica pesado. Espírito Santo, entra nesse quarto agora. Abraça esse teu filho, abraça essa tua filha. Fala ao coração que está doendo. Dá nome, dá voz, dá identidade. Lembra a cada um que eles não são um CPF, não são um crachá, não são um número num prédio. Eles são teus. Eles têm valor, eles têm propósito, e o propósito deles não é viver numa ilha. Senhor, eu intercedo agora por quem está doente e não tem ninguém para levar um copo de água. Visita, cura e levanta gente para cuidar. Eu oro por quem está com as finanças travadas e com vergonha de pedir ajuda. Abre portas de provisão e coloca ao lado pessoas generosas, justas, que vão estender a mão sem humilhar. Eu oro pelas famílias que moram na mesma casa, mas vivem como estranhos. Restaura a mesa. Restaura o diálogo, restaura o olhar. Quebra o gelo, Senhor. Eu oro pelos relacionamentos que foram rompidos por mal-entendidos, por orgulho, por distância. Se for da tua vontade, reconecta. Se não for, dá paz para liberar e sabedoria para recomeçar. Eu oro por quem está enfrentando batalhas espirituais, sentindo opressão na madrugada, acordando cansado como se tivesse lutado a noite inteira. Eu declaro que o Senhor é o escudo, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, conforme Salmos capítulo 91, verso 7. Eu oro por quem está com a mente em guerra, com ansiedade que aperta o peito no meio da multidão, com síndrome do pânico dentro do metrô lotado, com pensamentos que dizem que não vale a pena. Senhor, eu repreendo todo espírito de morte, de depressão, de suicídio agora. E eu libero sobre essa mente a tua paz, que excede todo entendimento, conforme Filipenses capítulo 4, verso 7. Guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu oro por sonhos adiados, por projetos que morreram na gaveta porque não tinha com quem dividir, com quem sonhar junto. Senhor, ressuscita. Traz os parceiros certos. Traz os amigos de propósito. Traz os irmãos de caminhada. Eu oro por corações partidos que juraram nunca mais se abrir. Cura, Senhor. Costura. Unge com óleo de alegria. E dá coragem para tentar de novo, para amar de novo, para confiar de novo. Pai, eu te agradeço porque tu és o Deus que ajunta. Tu ajuntaste um povo no Egito. Tu ajuntaste discípulos na Galileia. Tu ajuntaste a igreja no Pentecostes. E tu vais ajuntar teus filhos de novo. Eu declaro que toda sentença de solidão está cancelada. Eu declaro que o Senhor faz o solitário viver em família. Eu declaro que portas de comunidade estão se abrindo, que grupos de oração, que células, que igrejas saudáveis, que amizades verdadeiras estão sendo direcionadas. Eu declaro que o Senhor vai colocar gente no caminho que vai dizer: eu te vejo, eu me importo, eu caminho com você. E eu declaro que a partir de hoje, ninguém que ouviu essa oração vai passar um fim de semana inteiro sem ser lembrado. Porque o Deus que lembra é o Deus que move. E Ele está movendo céus e terra por amor de um só. Então eu me rendo, Senhor. Eu rendo a minha carência. Eu rendo a minha pressa. Eu rendo a minha tentativa de me encaixar em qualquer lugar só para não ficar só. Eu recebo a tua cura. Eu recebo a tua presença. E eu recebo a tua promessa de comunidade. E eu te louvo porque o Senhor não termina a história no deserto. O Senhor conduz para a terra prometida. E na terra prometida tem leite, tem mel e tem gente. Tem mesa, tem festa, tem corpo. E eu entro nessa terra agora, em nome de Jesus. Amém. A solidão não é o teu destino. A cidade pode ser grande, mas o teu Deus é maior. E Ele já decretou que você não vai terminar essa estação do mesmo jeito que entrou. Ele está te curando por dentro para te conectar por fora. Ele está te ensinando a ser amigo dele para que você reconheça os amigos que ele vai te dar. E quando eles chegarem, você vai olhar para trás e vai entender que cada dia de silêncio foi um ensaio para o dia do abraço. Guarde isso. Declare isso. Você não é esquecido. Você é separado.
E quem é separado é ajuntado no tempo certo. Então me conta aqui nos comentários. Qual é o seu nome e de onde você está falando? Eu quero orar por você de forma específica. Deixa o seu pedido de oração, deixa a sua dor, ou se Deus já começou a te responder, deixa o seu testemunho. Porque quando você conta o que Deus fez, você acende a fé de alguém que está no mesmo quarto escuro que você estava ontem. E juntos, a gente lembra que ninguém caminha só quando caminha com Deus. Você faz parte dessa família, você é amado. E a sua história ainda vai inspirar muita gente. Eu fico por aqui, mas o céu continua aí com você.